Boa tarde, você está no programa Caminho da Luz, nessa TV Mundo Maior, TV maravilhosa, nessa rádio Boa Nova, que todos os dias, todas as horas nos contemplam com tanto ensinamento, com tanto aprendizado, tanta gente boa que passa por essa rádio. E nós aqui do programa Caminho da Luz, uma alegria sempre de estar com vocês, convidando sempre a divulgar essa emissora maravilhosa, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, você que está nos assistindo pelo Face ao vivo, né? Compartilhe, divulgue esse trabalho maravilhoso. Então, tá aí, nós vamos começar, né, Soraya? Um fevereiro acreditando que tudo pode ser diferente. É isso daí, meu filho. Nunca, não desistir nunca. Somos brasileiros, né? Não é isso que a gente fala? Somos brasileiros e não desistimos nunca. E é isso, né? A gente deseja que se tiver, o ano passa tão rápido, mas que você possa vivê-lo realmente. Então é isso. Pois é, e se nós queremos começar esse ano diferente, porque janeiro não conta, né? Janeiro a gente vai passear, é férias, a gente vai ver o que vai fazer. Fevereiro também não, porque é no carnaval, Carlinhos. Aí então, vem carnaval, o pessoal preocupado com a fantasia, para onde vai viajar. Oh, meu Deus, até pegar no tranco, né? Demora. Não é fácil, mas a pergunta de hoje, ou não é nem a pergunta, a afirmativa de hoje é: navegar é preciso. Viver não é preciso, mas não é essa, Soraya. Não é essa. Planejar é preciso. Mas eu vou aproveitando o nosso querido companheiro Fernando Pessoa, o maior poeta da língua portuguesa no mundo, que ele dizia que navegar é preciso, viver não é preciso. O que ele estava querendo nos trazer é que navegar é uma questão matemática, lógica. Você não pode se lançar no mar a Deus dará. Você tem que saber de onde você está saindo, para onde você vai, quais vão ser os movimentos das estrelas para você se acompanhar para quem não tem GPS. Ou seja, é uma precisão, porque se você se perder no meio do mar, você está perdido mesmo, né? Não tem como voltar. Então, a questão da navegação, ela é muito precisa. Você tem que ter equipamentos, a Soraya sabe, porque afinal, o meu querido Flávio, amor eterno da minha amiga Soraya, ele era um navegador, né? Ele tinha um barco. E aí você tem que saber a profundidade de onde você está indo, o direcionamento, ou seja, você tem que ter equipamentos muito bem acertados para você chegar no seu destino. E o viver não é preciso, Soraya, porque o viver é isso, é um encontro todos os dias com todo o aprendizado, com pessoas diferentes, com linguagens diferentes, com fenômenos diferentes, né? A gente anda por aí e fala, nossa, aquele existe mesmo, eu existo mesmo, né? Então, viver não é preciso, ou seja, viver está na relação do sentimento, de como você vê a vida, e ninguém vê a vida igual ao outro. O que é importante para mim não é importante para você, né? Então é bem interessante, e aí a gente vai, por que planejar é preciso, né? Porque planejar é ver antes. Então, primeiro, para que, como Fernando Pessoa disse, navegar é preciso, eu preciso me conhecer. Para eu começar a planejar, Soraya, eu preciso me conhecer. Você se conhece, Soraya? Nossa, tem maior, como diria nosso querido seu Pedro, né? Você é você mesmo? Né? Eu sou eu mesmo. É bem legal, porque a gente pensa no sentido de, o sentido de necessidade, preciso no sentido de necessidade. A língua portuguesa é muito legal, né? Ou o sentido de precisão, né, de você ter exatidão naquilo que você está fazendo. Então,
me conhecer o suficiente para saber se um plano que eu faço hoje, eu vou continuar gostando dele, ou querendo que ele dê certo, ou trabalhando por ele daqui a um mês, um ano, 10 anos, não sei, às vezes a gente não se conhece. Às vezes você pensa que aquele planejamento, pô, é tudo na minha vida, aquilo ali, pronto, garrei amor e vou fazer aquilo para sempre. E às vezes não é bem assim. As coisas, as tempestades do mar vêm, acontecem experiências que te colocam num outro lugar, te colocam num outro porto, e aí você tem que se readequar. Então, o planejamento que o Carlinhos está propondo aqui de precisão, saber o que fazer, é sempre contando com o hoje, é com o agora. E assim, tentar minimizar a frustração de lá da frente, caso esta precisão, de algum modo, você tenha que flexibilizar. Porque eu acho que o pior de planejar não é nem você se debruçar ali e tal, traçar um caminho. É você ter flexibilidade para mudar de rota, Carlinhos. Eu penso que isso é o que às vezes impacta mais, que dói mais e que gera mais frustração. Porque se recolocar, né, passou a tempestade, tá, então como que eu vou continuar na caminhada? Talvez seja o maior desafio. Pois é, a grande busca da doutrina espírita qual que é? É conhecer-nos, né? Como dizia, como estava lá Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O primeiro objetivo é nos conhecer. Se nós mal conseguimos nos conhecer, né, se a gente não se esforça nisso, imagina querer conhecer o outro, né? E aí a gente vai colocando expectativas num terreno que não é preciso, né? Ou seja, como você falou, não é exato. Eu confio naquela pessoa porque eu tenho ali um relacionamento baseado em quê? Né? Será que é de uma necessidade comercial, de uma necessidade de companhia, simplesmente, de uma necessidade do outro dizer aquilo que eu quero que ele diga para mim? Né? Porque quando ele não aprovar mais o que eu faço, ele não é mais meu amigo. Né? Então, o que ocorre? Na hora que nós estamos falando planejar é preciso, é no sentido de estabelecermos em nós algumas prioridades de quem eu sou, o que eu devo mudar. Porque se eu não me conhecer, se alguém falar alguma coisa, né? Gozado, eu tive uma experiência recente, porque, vamos dizer, eu tive um enfrentamento com uma pessoa que eu trabalho. E aí ela se sentiu, não, mas então eu não tenho condição, então eu vou embora. Mas peraí, você está abandonando tudo porque eu fiz uma crítica ou porque eu solicitei que você pensasse sobre aquilo que você está fazendo. Nós estamos vivendo uma sociedade que ninguém quer receber crítica, ninguém quer ser negado em alguma coisa. Por quê? A gente sabe, nós pais, principalmente, né, eu na posição de pai, a gente está lá, né? A gente não sabe dizer não para um filho, a gente não coloca nele a frustração. E aí quando a pessoa se frustra numa situação, ele abandona, aí ele quer abandonar o barco, ele quer ir embora. Né? Peraí, você vai abandonar o barco? Simplesmente porque você se frustrou perante algo que não deu certo? Nós vamos nos frustrar em muitos, Soraya. A gente se frustra todo momento. E aí que é legal conhecer-se, ou seja, angariar recursos, como é trabalhar numa casa espírita, como é estudar numa casa espírita, como é compreender Jesus. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu também passo a conhecer o outro. E aí eu tenho, como Jesus fala, mais compreensão, mais empatia, eu me coloco no lugar do outro. Aí o planejamento fica menos doloroso. Por quê? Aquilo que você falou, se no meio do caminho eu receber um não,
se no meio do caminho o meu dinheiro acabar, se no meio do caminho eu ficar doente, se no meio do caminho eu ganhar uma fortuna que eu não esperava. Eu tenho que ter discernimento para fazer a alteração necessária. E é bem legal o que você está falando no sentido da gente pensar que a frustração, ela não é só em relação ao outro. Muitas vezes, a não aceitação, a não possibilidade de lidar com este não ou com a dificuldade é com você mesmo. É a gente na nossa impossibilidade, na nossa incapacidade, naquele momento, de resolução de alguma coisa. Porque a frustração com o outro, gente, a gente está careca de saber que não dá certo. Expectativa no outro. Se a gente está aqui colocando que minimamente a gente nem conhece a nós mesmos, então, como é que eu consigo entender a expectativa, consigo entender até onde o outro pode ir, até onde a minha comunicação para o outro, ele está interpretando com o que eu quero que ele entenda, né? A comunicação é isso, não é o que eu estou falando, é o que o Carlinhos ou o que você está entendendo. Então, todas essas variantes, quando a vida ela tem essa movimentação e que dói pra caramba quando você se depara com um planejamento que você colocou regras fixas, quando você colocou metas, datas, horas e bababá, e aquilo mudou. Aquilo deu uma mexida, uma turbulência e mudou. Então, a frustração, às vezes a gente joga no outro, né? Como você colocou no exemplo, jogou para você a frustração no sentido de que eu não consigo lidar, então a culpa é dele. Então eu não olho para as minhas questões. Por isso que nunca sai de moda, nem não saiu no ano passado e nesse não vai ser diferente, você fazer essas autoavaliações, olhar e se conhecer. Meu Deus, quando acontece tal coisa, eu sempre tenho a mesma reação. Pois é. Sempre vou pelo mesmo caminho. Não é assim? Sim. E é assim, não é, Carlinhos? Todo mundo. Eu quando vejo alguma... Eu falo, nossa, de novo? Nossa, eu estou fazendo igualzinho. E a gente vai por essas crenças que vão nos levando aí pela vida e a gente, às vezes, fica difícil de se libertar se não tiver aí um desejo. Não, e essa questão, já que a gente está falando é um novo ano, o planejamento, ele é preciso nas questões materiais. Porque assim, ou você tem, ou você não tem. Né? Vamos dizer que você começou o ano lá, gastou um monte, foi viajar no Natal, no Ano Novo, tem IPVA para pagar, IPTU, matrícula das crianças, abriu um buraco. Né? Você já começou fevereiro com um déficit zerado. E você começou um déficit lá de 12 mil reais, vamos fazer de conta. 11 mil para a gente fazer certinho. Olha, aí você tem em fevereiro, ou seja, você tem 11 meses pela frente, em que você vai ter que precisamente elaborar o seu orçamento, quanto você ganha, planejar quanto você tem por mês para gastar nisso, naquilo, Ou seja, você vai colocar tudo preciso mesmo. E você vai pagar esses 11 mil reais em 11 parcelas de R$1.000. Só que você não vai poder mexer em nada, né? Ou seja, quando você planeja para resolver uma situação ou vamos fazer de conta que você quer comprar um bem de 11 mil reais no final do ano, né? Então, você vai elaborar aquilo mês a mês. Se você ganha dinheiro, se você recebe por semana, você vai ter que colocar R$250 por semana. E vai ter que seguir. Quando uma semana você não conseguir, o que você vai fazer? Opa, essa semana eu só consegui 150. Não tem jeito. Na próxima semana eu tenho que conseguir 350.
Vamos dizer que eu não consiga 350, eu vou conseguir 300. Eu vou ter que conseguir 300 no outro também. Ou seja, nós temos que, é matemático, o planejamento, ele é matemático. Agora, o que ocorre no meio do caminho, só que o que ocorre, vamos dizer que você planejou, estamos falando 11 mil reais, dá para viajar, né? Você e a esposa para Portugal. Dá com 11 mil reais, dá sim para você ficar bem em Portugal lá, 20 dias com 11 mil reais. Mas no meio do caminho ocorreu algo, né? Ocorreu um convite de padrinho de casamento, seu carro bateu, aconteceu alguma coisa, o que você vai fazer? Vai ter uma frustração. Mas essa frustração, ela tem que ser direcionada de que, opa, ou eu me aperto, ou matematicamente eu me aperto mais um pouquinho, porque atrapalhou isso, ou não vai dar para eu ir em 11 meses, mas no 12º ou no 13º eu vou. Ou seja, o que eu não posso é abandonar aquilo que eu me comprometi a fazer. Assim fica melhor, né, Soraya? É muito melhor. É que às vezes esses atropelos dependendo do temperamento, dependendo do modo como a pessoa vê a vida, ela pode se abater profundamente, e a gente vê casos assim pra caramba, todo mundo deve conhecer pessoas que são pessoas muito rígidas até nesse planejar, nesse gastar, nesse poupar e tal. Mas são pessoas que emocionalmente se fragilizam muito mais quando se deparam com dificuldades. E então, aí tem que ter talvez já um planejamento adicional para possíveis momentos em que a coisa não andou do seu jeito. Então, e quando a coisa se não conhecendo, anda, você tem que fazer isso, né? Então, e quando a coisa não anda do seu jeito, por isso que nós precisamos da doutrina espírita. Por isso é que a gente precisa estar lá sempre fazendo... então é a famosa aquela frase, né? Só na dor ou no amor, ou quer dizer, só mais na dor que a gente está lá, Carlinhos? Você acha isso mesmo? Não é isso, mas é onde nós vamos angariar recursos espirituais para a gente tomar a decisão certa e não se desesperar, né? Então, poxa, tá lá, continua participando dos trabalhos, continua estudando, porque quanto mais eu me coloco à disposição do plano espiritual, mais amigos espirituais também se colocam à nossa disposição, de nos dar uma tranquilidade, um equilíbrio, ou então de trazer para nós outros amigos que vão nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Então, planejar a nossa vida espiritual também é necessária. Por quê? Nós vamos ter um pouco mais de frieza na solução dos problemas. É isso. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta se desesperar. Eu não vou mais, eu não acredito mais, eu não vou namorar mais. Chega. O quê? Se desespera, né? Então, muito cuidado, né, Soraya? É bem isso mesmo. A gente entra num desculpismo, né? A gente começa a inventar 1000 desculpas para um insucesso, como se não dependesse da gente. É bem interessante. A gente fez o tempo todo, porque, a gente às vezes se comporta mesmo infantilmente. A gente quer resoluções muito rápidas para coisas que a gente precisa de tempo. E esse planejamento é o que a gente diz aqui, né? Ele tem uma certa exatidão porque ele é uma projeção. E quando você faz uma projeção, em teoria, você está num terreno que você conhece. Você já sabe o que é, quanto é, então você tem aí uma acomodação emocional para isso. Mas se você é do tipo que fica bem impactado, se porventura alguma coisa sai da linha, planeja também esse plano, né? Tá tudo bem, então tá, se eu não tiver sei lá, o Carlinhos deu o exemplo dos R$1.000 por mês, se eu não tiver isso, o que eu faço? Então tá, eu tenho daqui, sai e supre isso. Pra gente não pirar, né?
tá? Porque muitas vezes a gente fica maluco sem saber para onde ir ou não enxerga a solução. Mas como a gente sabe que você está aqui com a gente e que você sabe que a vida sempre acontece uma coisa boa, daqui a pouco a gente tem aí um embate, daqui a pouco está tudo bem de novo, tudo passa e a gente continua. E, dizendo isso, a gente pede para você ficar aí, tá? A gente volta daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Até já!